Queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos dar continuidade, à nossa série de mensagens. A Bíblia não diz, Nós vamos já caminhando para a parte 13 desse estudo, Você que já é inscrito nesse canal, eu peço o seu compartilhamento, e também o seu joinha, tá bom? Se você vai se inscrever, eu peço o mesmo, o seu compartilhamento e também o seu joinha, tá bom? Lembrando que esse canal é um canal evangelístico, O objetivo dele é pregar o evangelho, cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, verso 15, o ide de Cristo, que foi Jesus quem falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá bom? Então, nós vamos ao estudo de hoje, falando sobre a descida do Espírito Santo, O dia de Pentecostes, aquela famosa palavra a qual os discípulos, os apóstolos, a igreja, o começo da igreja primitiva, que eles estavam ali aguardando pela promessa, que era o Espírito Santo, que Jesus havia falado, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto viesse o cumprimento da promessa, E essa promessa aconteceu no dia de Pentecostes, Mas, às vezes, muitas pessoas, elas têm uma interpretação errada dessa palavra. Lá em Atos, capítulo 2, o verso 1 e também o verso 2, a nossa mensagem está no verso 2, mas eu vou ler os dois versos, que muitas pessoas falam assim, talvez você já deve ter ouvido isso, Não, porque o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? É um vento forte, é um vendaval. Não, porque a presença do Espírito Santo veio como um vento, Veio como um vento forte. Talvez você já deve ter ouvido isso de alguém, Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, como que a Bíblia ela nos dá a interpretação correta desse texto, Se você for ver lá em Atos capítulo 2, verso 1, eu vou ler naquela Almeida mais antiga, aquela versão mais tradicional. É uma palavra muito simples, olha lá. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: E cumpriu-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Na Nova Almeida está dessa forma. Agora o versículo 2, que é a nossa mensagem. E de repente, ou seja, foi algo de surpresa, Eles não foram avisados que viria naquele dia, É uma coisa que eu sempre falo, que Deus, Ele não vai falar o dia e nem a hora que vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Porque o ser humano, ele tem algo chamado ansiedade, que não é algo diabólico. Pode virar diabólico quando a gente deixa dominar por ela, Mas a ansiedade é um sentimento humano, que se a gente não dominar sobre ela, o diabo se aproveita para poder fazer sua obra ruim, sua obra má, sua obra cruel, sua obra terrível. Então a gente tem que dominar sobre a ansiedade, que é um sentimento humano. Mas, então Deus, Ele não vai falar nem o dia e nem a hora que Ele vai fazer aquilo que Ele tem prometido, porque Ele sabe que a gente é assim.
a gente vai ficar naquela expectativa, né? Aguardando, esperando, e muitas das vezes preocupado, né? Como vai ser e também quando vai ser. Você pode ver que a Bíblia fala isso, né? Que Jesus havia falado que ao terceiro dia iria ressuscitar, e você olha para a palavra de Deus no terceiro dia, você vê 2 discípulos indo de encontro a Emaús, que era um outro caminho. Você vê o Pedro voltando para a pesca, né? Então, para você ver, isso é porque Jesus falou que iria ressuscitar no terceiro dia, né? E deu o terceiro dia, eles viram que nada acontecia segundo a vontade deles, né? Segundo o jeito que eles esperavam. Então o Pedro voltou para a pesca, 2 discípulos foi para Emaús. Então, para você ver o tanto que a gente é ansioso, o tanto que a gente tem um sentimento em nós chamado ansiedade. Então Deus não vai falar o dia e nem a hora. Então, aí tem gente que fala assim, mas Jesus falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Sim, mas ele não falou o horário. E também não falou como. Né? Ele não falou de que maneira que ele ia se revelar aos discípulos. Tanto que ele pegou todo mundo ali de surpresa. O Pedro voltou a pescar, viu que era Jesus, ficou envergonhado, se jogou na água, né? Porque estava nu. Né? 2 discípulos foram para Emaús, Jesus se aproximou deles, eles não entenderam quem era que estava junto deles, começaram a se queixar, né? Então você vê que Deus não falou para eles de que maneira, né? Então a gente é assim, por isso que Deus ele nos surpreende. Então a promessa aqui era pelo Espírito Santo, para que eles aguardassem em Jerusalém, até que do alto viria o quê? A promessa. E aconteceu no dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Era uma festa que tinha, né, naquela época, se chamava Pentecostes, né? Era um evento que existia naquela época. Então, justamente, o Espírito Santo veio nesse dia, né? Mas você pode ver que Jesus não avisou que viria nesse dia. Jesus não falou que viria nesse dia. Jesus só falou que para eles aguardar em Jerusalém, né, que o Espírito Santo viria sobre eles. E foi exatamente o que aconteceu. Só que, de que maneira que o Espírito Santo veio? O escritor do livro de Atos, que foi, né, o autor do livro de Atos, que foi Lucas, ele fala que o Espírito Santo veio como um som de um vento forte. Ou seja, ele não fala que veio como um vento forte. Ele fala que veio como se fosse um som de um vento forte. Você já viu aquele vendaval, quando tem aquele pé de vento, aquela tempestade, e aquele vento vem, balança as árvores, os fios dos postes na rua começam a fazer barulho. Ou seja, é algo barulhento, né? É algo que faz muito barulho. O vento forte faz muito barulho. Então foi dessa maneira que o Espírito Santo veio. O Lucas ele até compara a descida do Espírito Santo como se fosse um som de um vento forte. Ele não falou que foi como um vento. Ele falou que foi como um som de um vento. Então talvez você já ouviu algum pregador falando isso, né? Que o Espírito Santo veio como um vento. Nananina, não. A descida do Espírito Santo veio como um som de um vento. Ele comparou, né, a descida do Espírito Santo como um vento forte. Está lá no verso 2, e a gente dá conclusão ao nosso estudo de hoje. Verso 2, olha lá. E de repente veio do céu um som como de um vento venente e impetuoso. Encheu toda, né, impetuoso, né? Encheu toda a casa em que estava,
né, e que estavam assentados, ou seja, eles estavam ali assentados, orando, esperando, aguardando pela promessa, né? E a Bíblia diz que do alto veio como um som de um vento forte, impetuoso. Na versão Almeida antiga está assim, mas na nova Almeida já está como um vento forte. Na Bíblia Viva está, creio eu que na NTLH também já está assim. Então é um vento forte, né? O Lucas, ele compara a descida do Espírito Santo ali como um vento muito forte, ou seja, algo barulhento, né? Foi dessa maneira que o Espírito Santo se manifestou ali, ao ponto que muitos achavam que o pessoal ali estava embriagado, né? Porque eles começaram a falar em línguas, ou seja, foi um evento abençoado, tá bom? Então fica aí a meditação de hoje. O Espírito Santo veio, a descida do Espírito Santo foi como um som de um vento, não foi como um vento, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Deus abençoe.